E o Guilherme mandou uma contribuição também, valeu Guilherme, e falou que há evidências suficientes para acreditar que a Bíblia hebraica foi constantemente editada e que Yahvé era um Deus incorporado de outros povos? Então vamos lá, são duas partes dessa pergunta, né? A primeira parte, há evidências suficientes para acreditar que a Bíblia hebraica foi constantemente editada? Se por editada você quer dizer palavras foram trocadas, a gente tem relativamente pouca variação significativa de manuscritos antigos para os manuscritos recentes. O texto que, por exemplo, a gente encontra entre os manuscritos do Mar Morto, no caso do grande rolo de Isaías, por exemplo, que traz todo o livro completo de Isaías, a variação dele em relação a textos de 1000 anos para frente é muito pouca, né? Tem muitas variações de forma de escrita da palavra, de coisas que não alteram o sentido, né, do texto, grafias diferentes para uma mesma palavra, mas variações substanciais você tem muito poucas. Inclusive, quando surgem novas vertentes religiosas que têm a Bíblia como um livro sagrado, elas mantêm o mesmo texto da Bíblia recebida, por assim dizer, e criam as suas variações, as suas doutrinas divergentes dos outros movimentos a partir de interpretações desse texto. Geralmente, o que se faz não é alterar o texto, é alterar a interpretação que se faz do texto, mas o texto tem uma grande estabilidade, historicamente falando. Então, assim, de novo, né, tem algumas variações importantes, por exemplo, no Pentateuco Samaritano, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tem uma variação muito importante, que aqui nos Dez Mandamentos, no final dos Dez Mandamentos, fala que o monte onde deveria ser construído o templo era o Monte Gerizim, enquanto que na história judaica mais conhecida, o monte onde deveria ser construído o templo e foi, é o Monte Moriá. Então isso seria uma divergência bem profunda, né? Mas são poucas coisas nesse sentido que a gente vê de diferença de manuscritos para manuscritos. E quanto à segunda parte, que se Yahvé era um Deus incorporado de outros povos, aí existe realmente muitas pesquisas nesse sentido, que veem Yahvé principalmente como um Deus das tempestades, um Deus do trovão, semelhante, por exemplo, a Baal ou a Marduk, da Babilônia, e vários outros, né, esses deuses da tempestade, que assumem uma proeminência no panteão ali naquela região em muitos povos. Esse seria o caso de Yahvé, que poderia ter sido incorporado aí ao longo da história do desenvolvimento da religião hebraica, né? Eu vejo todo o desenvolvimento religioso como um processo histórico que não tem nada de eterno nele, não tem nada de perfeitamente constante. Tudo de qualquer cultura sempre vem de outras que a precederam. Até que você chega no ponto assim do início da humanidade. Mas assim, são desenvolvimentos que acontecem historicamente, as coisas vão mudando e pelo contato cultural sempre se incorpora muitos elementos àquela cultura e ela vai se desenvolvendo dessa forma. Todas são assim, né? Seja o judaísmo antigo, o cristianismo antigo, o islã, o zoroastrismo, o hinduísmo, a mitologia grega. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim: a Bíblia é uma colcha de retalhos de outras religiões. Todas as religiões são colchas de retalhos de outras religiões. Né? Os gregos também puxaram muita coisa dos hindus, puxaram muitas coisas dos mesopotâmicos, né? E há documentação histórica e evidências arqueológicas que permitem reconstruir até certo ponto essas trajetórias, né, religiosas, mas isso é muito difícil. Então, se isso é suficiente, se há evidências suficientes, né, bom, alguns arqueólogos acreditam que existe, mas eles estão em divergência com outros arqueólogos e historiadores que não concordam, né? É um tema que eu acho que ele é tão aberto em termos assim de definição documental que eu não arriscaria um palpite assim muito forte nesse sentido, de que Yahvé é um Deus importado de um povo específico, mas que o Deus dos judeus, como qualquer outro Deus que se fale em qualquer povo da humanidade, foi construído em termos de representação cultural a partir de elementos encontrados em outras culturas, isso aí eu não tenho dúvida. Agora, as especificidades desse processo, né, é o que eu acho que está bem em aberto. O Jefferson falou aqui, perguntou. Eu perguntei o que marca o início da humanidade. Pois é, né? Isso aí também é uma pergunta bem complexa, né? É meio assim, a história do ovo e da galinha, né? O que que veio antes, o ovo ou a galinha? O ovo, não, tem que ser o que que veio antes, a galinha ou o ovo de galinha, né? Porque se valer qualquer ovo, por exemplo, um ovo de um dinossauro, você tem o ovo é anterior à galinha. Mas se for entre o ovo de galinha e a galinha, aí por definição, se o ovo é de galinha, a galinha botou o ovo. Então a galinha veio antes. Mas
O primeiro ovo de galinha é o primeiro ovo em que nasce a galinha, né, na verdade. O ovo de galinha, ele é, depende de como você define, né? Ele é o ovo do qual nasce uma galinha ou ele é o ovo botado por uma galinha? Pensando evolutivamente, né? Fica difícil marcar isso aí, né? Porque quem botou o primeiro ovo de galinha, quem botou o ovo que nasceu a primeira galinha? Que animal botou o ovo do qual nasceu a primeira galinha? Evolutivamente falando, né? Porque essas transições em termos de especiação, elas não são bem demarcadas, né? Tão bem demarcadas assim. Esse conceito de especiação, inclusive na biologia evolutiva, ele gera muito debate na filosofia da biologia, porque realmente é uma coisa um tanto arbitrária em muitos casos. Então, o que que marca o início da humanidade, né? Se você estiver falando do Homo sapiens, qual que é o primeiro, o pai do primeiro Homo sapiens era o quê, né? Agora, se você estiver falando humanidade no sentido mais cultural, quando que o ser humano, tal como a gente o reconhece em termos de capacidade simbólica, etc., aí tem a ver com a chamada grande salto cognitivo, né? Eu não sei exatamente a data agora, mas geralmente os antropólogos, né, os paleoantropólogos usam esse conceito, né, como por exemplo Walter Neves fala sobre o grande salto cognitivo, que é quando o Homo sapiens passa a ter mais esse perfil cognitivo de simbolização que a gente reconheceria hoje como humano. Então, para além da questão apenas de aparência física ou de fenótipo, né? Enfim, mas eu não sou a pessoa mais capacitada para falar sobre isso nem de longe. Então não vou me arriscar muito aqui.